Aqui no mais um podcast da RR, hoje com o Felipe Atertua. Felipe é colombiano, está na RR desde 2009, né, Felipe? Vai para 16 anos. 2011. 2011. Então, quanto tempo, Felipe? Vou fazer 15 anos Vai fazer agora na RR. Isso, 15 anos. Felipe tem graduação pela Universidade de Monteria, trabalha aí na RR na parte de manejo de florestas, com ênfase em alta produtividade. Nós vamos bater um papo com o Felipe, falar sobre as atividades que o Felipe tem realizado aí dentro da RR, os resultados que o Felipe tem obtido, né, Felipe? Bom dia aí. Bom dia. Então, retomando aqui, Ronaldo, eu me formei na Universidade de Córdoba, em Monteria, Colômbia, né? É pública. Em 2006, né? Já estou quase fazendo 20 anos de formado como engenheiro agrônomo. Aí eu fui trabalhar em uma empresa, né? Conheci você lá em uma empresa fazendo a parte eu estava na área de pesquisa, na parte de nutrição, né? Na época de trabalhar com melina, né? Lembra? E deu a oportunidade de vir aqui para trabalhar com você, né? Aí vim no 2011, né? Vou fazer 15 anos. E nesse tempo aí eu fiz pós-graduação na Exalc, fiz um MBA em agronegócios, né? Aí fiz um trabalho sobre retorno econômico, né? No Eucalipto. Esse trabalho ficou muito bom, né? Eu ganhei um prêmio lá, melhor trabalho. E depois eu fiz especialização em solos e nutrição também pela Exalc, né? Aí fiz um trabalho sobre extração e exportação de nutrientes em cana-de-açúcar, né? E depois, então, nesse tempo tenho trabalhado como consultor, tenho feito pesquisa, tenho ajudado aí fazendo palestra, fazendo curso. Felipe, e dessas atividades suas aí, eu tenho acompanhado bastante, né? 2009, 10 foi quando a gente se conheceu, depois em 11 você veio para a RR. Você fez um trabalho muito interessante lá na Melina, separando os solos salinos, né? Que o pessoal classificava muito com problema de déficit hídrico e, na realidade, o grande problema estava na salinidade que acabava matando as Melina arbórea, né? Esse foi que a gente se conheceu, né, nesse trabalho. Eu lembro que tinha várias universidades fora da Colômbia, dos Estados Unidos, todos levando para a linha do déficit hídrico e, na realidade, o grande problema da morte da Melina era relacionado ao déficit hídrico, né? Ao déficit, não, à salinidade, né, Felipe? Isso, tinha um grande problema de salinidade, né? A gente sempre tratou isso como déficit hídrico e a gente identificou, né, uma das suas visitas lá, que tinha muito sódio, né? A gente fez um levantamento assim na fazenda, essa fazenda acho que tinha uns 5.000, 7.000 hectares, né? 80% da fazenda tinha alto teor de sódio, né? Aqueles lugares ou locais que eles falavam, nossa, lá é bom, lá a produtividade é boa, era boa porque não tinha salinidade nesse 20% da área, era uma parte mais arenosa e não tinha problema de sódio e a produtividade era bem melhor lá, né? E isso, né, Felipe, mostra como que a gente às vezes tem variabilidade e como que a gente tem que fazer a escolha certa do local para produtividade florestal, né? E ter esse mapeamento, né, em relação ao tipo de solo, a impedimentos, no caso sal, ou solos que têm maior ou menor retenção, né, solos mais arenosos, mais argilosos. E muitas vezes a gente vê que o pessoal acaba avançando nos projetos florestais sem essa identificação das zonas de manejo, né? A gente vai comentar isso mais adiante. Isso. Foca mais na área de nutrição, né? Por assim, um solo muito rico, mas não vê essa outra parte física ou outro tipo de impedimento, né? Encharcamento, problema de profundidade, teor de sódio no caso. Então, tem várias outras variáveis que as pessoas não levam em consideração, né? E que é importante. Com esses anos seu todo de experiência já aqui no Brasil, né? Você falou 11, né? Vamos para 14 anos já. Você já praticamente é quase um brasileiro, né, Felipe? Vou fazer 15 agora. Vai fazer 15 anos, o Felipe já é quase um brasileiro. Felipe, na sua opinião, como que a gente consegue, como que você pensa na construção de um projeto de alta produtividade, seja eucalipto, seja pinos, florestal? Quer dizer, como que você alavanca os fatores ou como você linkaria isso para que a gente pudesse chegar em alta produtividade florestal? A primeira coisa é a seleção do local, né? Muitas vezes eu tenho visto que o pessoal é focado no custo da terra, né? Às vezes ele é mais barato, mas vai ter mais dificuldade, né, de ter uma boa produtividade. Às vezes tem que ir uma área melhor, né,
paga um pouco mais, mas tem um local que tem maior potencial, né? Então, selecionar o local, a primeira coisa. Material genético, muito importante, né? Selecionar um material genético adequado para aquela região, né? Para a gente ter certeza que vai ter uma boa produtividade. E depois, as atividades silviculturais têm que cumprir, não pode ter atraso nas atividades silviculturais, né? Que é muito comum hoje, por exemplo, o mais comum de tudo é atrasar no calcário. Isso aí não está certo, né? Aí atraça no calcário, utiliza um produto de baixa qualidade, já que vai atrasar, então compra um produto melhor. Se vai aplicar 6 meses depois do plantio, um exemplo, né? Compra um óxido de cálcio, magnésio, mas não entra com calcário. Se já está errado, vai errar de novo, né? E dentro desses projetos de alta produtividade, né, como é que você vê dentro do seu trabalho do dia a dia a fertilização relacionada... porque assim, qual fertilização, como que você faz uma fertilização? Primeiro de tudo, acho que tem que saber o ímã potencial do local, né? Quer dizer, naquela região, com aquele material genético, com essa condição de clima, de solo, o ímã potencial sei lá, 40, 30, 50 metros cúbicos hectariano. Como que estruturaria um programa de fertilização? Eu tenho visto muita gente levar em conta, Felipe, só a fertilidade do solo. E eu vejo o cara falar se é alto ou baixo. Não dá para falar em termos de fertilidade o que é alto ou baixo se você não tem o potencial produtivo do seu sítio, né? Isso, é muito importante. A gente trabalha primeiro na base, né? Vamos na região, aqui dá para trabalhar para 45, 50, 40 de IMA. Com base nisso que a gente vai fazer o programa de fertilização, né? Mas, junto com isso, tem que ter pesquisa, né? A gente tem que colocar esses materiais genéticos para conhecer o potencial produtivo, para a gente fazer esses ajustes nos próximos ciclos, né? A gente não ficar com esse valor inicial. Então, a gente precisa, então, colocar pesquisa para conseguir ter esse número para cada um dos materiais genéticos. Material genético novo que vai entrando no programa, tem que ter um experimento de adubação potencial para conhecer quanto que ele consiga de produtividade, né? O que eu tenho visto, Felipe, durante muitos anos é que genética e nutrição, adubação, fertilização, andam em carros separados, nas empresas florestais ou nos projetos. E na realidade, na minha cabeça, eles tinham que andar no mesmo carro. Porque o que eu vejo, não sei se você concorda um pouco, mas assim, muitas vezes, cara, o pessoal acaba selecionando aquele material, mas não sabe quanto ele pode produzir. Ou seja, fazer um trabalho que não ocorra limitação nutricional e que a produtividade daquele clone ela seja limitada por condições de ambiente e pela própria genética, né? Então, o que eu tenho visto aí muito desses anos todo é que, às vezes, as empresas acabam colocando em gavetas ou em gavetas separadas ou em carros separados. E, na realidade, genética e nutrição são os dois fatores de aumento de produtividade quando você trabalha bem eles, né? Sim, é muito importante, então, ter um bom manejo nutricional. Se vai colocar vários materiais genéticos, tem que fazer uma adubação boa, né, para tudo, para conhecer o potencial, né? E fazer isso em cada local diferente, né? Porque vai ter uma resposta diferente em cada um dos locais que a gente vai colocar esse experimento, né? Para ter uma noção. E na sua assessoria, assim, nos trabalhos, dentro dos clientes da RR, o que você vê quais são os mais não conformes ou aqueles que mais estão hoje limitando a obtenção de altas produtividades ou de melhores produtividades? No dia a dia, seu aí no trabalho bastante prático de campo que você tem rodado, o que você acha que mais limita ou quais são os fatores mais limitantes da produtividade florestal para que não se alcance aquela produtividade do sítio, o potencial do sítio? Porque muitas vezes você vai lá no Mato Grosso e fala que nós podemos chegar em 40 metro cúbico hectariano. E quando a gente chega lá, os ímãs estão em 30, 32. Tenho visto muito disso no Mato Grosso do Sul, ímãs de 30, 32. E na realidade nós sabemos, inclusive alguns clientes nossos da RR, com ímã de 45, 43. E na realidade os projetos têm fechado em ímã de 30, 32. Qual que é o insucesso desses projetos hoje, na sua opinião, de terem os ímãs abaixo do IMA meta potencial?
Então, é isso como você falou, tem um material genético, temos temos todo o programa de adubação, mas aí, o que não permite atingir essa produtividade são principalmente atraso nas operações, né? E qualidade também das operações. Então, coloca adubo muito perto, vai dar toxicidade por boro, atraso num replantio, vai ter muito problema assim com plantas suprimidas que vai baixar a produtividade, atraso nas adubações, atraso numa competição, aí aduba no final da chuva, não aproveita, o ideal seria ir no início da chuva, trabalhar com produtos com sulfato de amônio para a gente conseguir aplicar esse produto na época assim, seca, para quando iniciar a chuva ter maior crescimento, né? Então, principalmente atraso e qualidade das operações, né? Isso daí eu acho que é importante que você colocou um ponto que eu vejo, né, Felipe, que é a parte de adubar na seca. Trabalhar com adubos que não tenham nitrogenados, que não tenham volatilização, e trabalhar no período seco, porque quando vier a primeira chuva, já vai matar a fome e a sede ao mesmo tempo. Isso aí nós temos pregado bastante aí em vários clientes, é adubar na seca. O que a gente tem observado muitas vezes é que nessas regiões mais secas do Brasil, nós temos períodos de chuva ou períodos de máximo crescimento, onde a radiação solar está lá em cima, onde nós temos água nos sistemas e temos temperatura alta, são praticamente 6, 7 meses. Os outros 5, 6 meses são de déficit hídrico. Então, para potencializar crescimento, nós temos que fazer os 6 meses de chuva crescer bastante para valer para os 6 meses que não cresce. E nós temos visto muitas vezes, Felipe, é o que você comentou, adubações às vezes feitas em janeiro. Janeiro já é metade do período de chuva, ou seja, as empresas acabam perdendo 50% do crescimento por adubar em janeiro. Essa adubação teria que estar em setembro, né? No máximo outubro, toda ela feita para que quando viesse a primeira chuva. Você tem visto isso? As empresas têm trabalhado isso? Como é que você tem visto? Estão começando? Está havendo uma conscientização de adubar na seca? Então, a gente sempre comenta aos nossos clientes, eu acho que a ideia é ir para essa forma, né? Mas às vezes tem muita dificuldade, né? Mas a gente sempre frisa que seria interessante adubar na época seca, no início da chuva, aproveitar esse tempo da época seca, que não tem problema com o mato, ou seja, tem mais tempo para você fazer essa operação, né? Porque quando já vai adubar dezembro, tá cheio, tem que fazer controle de mato competição, tem muita atividade, os equipamentos estão ocupados aplicando o produto para mato competição, e aí atrasa, então, essa adubação, né? Então, seria interessante, então, aproveitar na época seca, que não tem tanta atividade, assim, entre aspas, né? Pode ser que está plantando tudo mais, mas vai ter mais tempo de fazer essa adubação, né? Utilizando o produto, como falei, não pode ter ureia, para não ter problema de volatilização, mas seria uma estratégia bem interessante, né? E tem um outro ponto, né, Felipe, que eu vejo também, é a logística, né, dos terceiros, das empresas, porque quando começar a chover, o cara fica preocupado com controlar o mato e plantar, sendo que ele já adubou tudo, né? Sim. E também, né, quando a gente vê esse lado, ele otimiza tratores e equipamentos, porque na época seca do ano, que ele não tem mato competição, não tem muita coisa, ele aduba. Então isso aí, na realidade, da estrutura logística das operações, facilita muito, né? Felipe, eu sei que você tem vários experimentos aí, nós temos aí, junto com você aí pela RR, os experimentos de localização de adubo. Localização mais superficial, alguma coisa. Eu queria que você comentasse esses resultados, como é que eles estão em relação à localização da adubação de base. Eu sei que os resultados são bastante interessantes, são bastante positivos, né? Como é que você vê aí a adubação de base em duas superfícies, em duas localizações, duas né? profundidades, né? A gente tem um trabalho muito bom lá em Mato Grosso do Sul, onde foi adubado o tratamento, a gente vai colocar testemunha, cara, adubou a 20 e a 40, né? 20, 35, 40, a duas profundidades. Colocou um NPK em cima, né? E embaixo colocou super simples com boro, cobre 5, né?
O arranque, em comparação com onde adubou a 30 de profundidade, 30 centímetros, foi até 20% maior, né? Aí a gente chegou com 6 meses, avaliou, estava com 20% mais altura, falou, pô, será que com um ano vai ficar tudo igual? Não, a gente avaliou com um ano, o experimento tem mais 2 anos e manteve essa diferença na produtividade de 15% a 20% a mais de volume, de madeira, né? Então, isso mostra a importância então, da adubação de plantio, né? Do fósforo no plantio, e o arranque é o mais importante na floresta, porque depois não consegue equalizar, ficar junto, né? Então, hoje eu acho que seria muito interessante as empresas florestais entrarem nessa, de ter 2 profundidades, quase hoje muito pouco usa, né? São poucas empresas que têm um equipamento adequado para adubar 2 profundidades, mas seria uma coisa assim muito importante, pensando em qualidade, pensando no arranque da floresta. Eu tenho visto aí também alguns outros experimentos também no MS feito nessa linha, e todos eles mostram que quando você localiza esse adubo mais em cima aí de 0 a 15 ali, e depois um mais abaixo a 30, com maior arranque da floresta. E os resultados são muito promissores, mostrando o ganho de produtividade futura. É o que você falou. Tem além do fósforo, tudo, acho que também reduz um pouco a fito de boro, né? Sim. Porque a gente viu muito esses andares últimos anos aí no MS, muita fitotoxicidade de boro nos plantios. Sim. Pela localização mais superficial. Mas também parece que o adubo chega primeiro, né? O adubo chega na raiz quando você faz isso mais superficial. Uhum. E quando você coloca todo o adubo a 30, 40, a raiz tem que chegar no adubo. Sim. E parece que nas épocas de maior chuva isso dificulta mais. Você planta no verão, em dezembro, janeiro, com chuvas de 200, 300 milímetros, o adubo acaba descendo um pouco mais e a raiz, no bom sentido, tem que sair correndo atrás do adubo. Sim. Quando você põe mais ele em cima, chega. Seria mais ou menos um exemplo de quando você fazia aquela coveta lateral, né? Você punha do lado da muda. Então, você, na sua opinião, o setor deve avançar para adubação em 2 profundidades? Eu acho que sim, né? E eu acho que o equipamento que já tem só precisa mudar algumas coisas, não é nada assim, não tem que fazer um investimento grande, não tem que trocar o equipamento, é só fazer ajuste e colocar para fazer as 2 profundidades, né? Pode ser a mesma formulação, pode ser formulações diferentes, né? Mas isso aí vai dar uma diferença muito grande, cara. É 20%, 15% a mais de madeira, né? Isso está com 2 anos, Felipe? Hoje esse experimento já vai para 3 anos. 3 anos. 3 anos. É um resultado já consolidado, né? Isso aí que já não vai voltar atrás. Né? Então são coisas simples, né, Felipe? De quem está no campo aí no dia a dia que consegue enxergar, né? Essa parte prática, porque nós ficamos fazendo adubação subsolagem aí sempre colocando 30, 35 e tiramos a coveta lateral que não tinha diferença, fazendo coveta ou não fazendo, a gente sabe disso. Só que no meio tempo a gente nunca tinha feito um teste com adubo mais superficial, né? Sim. E na realidade o adubo mais superficial às vezes tem mais resposta do que propriamente a formulação ou a qualidade do adubo, né? E outra coisa, esse negócio de profundidade, você fala para 35, né? Você fala 30, 35. A operação acaba tendo muito desvio também e acaba colocando esse adubo a 40. Então, isso aí piora ainda essa condição, né? Do atraso, né? O arranque menor, né? Felipe, um outro ponto que você entrou, você falou um pouquinho do problema, mas do boro e tal, nessas assessorias suas aí, como é que você tem visto o boro foliar ou a deficiência de boro em regiões de déficit hídrico? Por que comento isso? Porque eu comecei a andar algumas regiões do Mato Grosso no ano passado mais aquela região de Inocência, Cacilândia, e eu andava muito a região de Ribas e Água Clara, que é menos problemática. E quando eu fui mais para essa região de Inocência, Cacilândia, o ano passado eu comecei a ver deficiência de boro, e esse ano também comecei a ver, começando a ter seca de ponteiro, bifurcação, tudo. Você tem visto isso nas suas assessorias, andança aí pelo MS ou outros locais? Também, Ronaldo. Eu acho que nunca aplicou assim em Mato Grosso do Sul, né? Começou agora, né? Uma parte assim, parece mais teste agora, mas eu acho que é bem importante fazer. Como você falou, nessa região aí da Inocência, Cacilândia tem um maior problema, né? Seria importante fazer foliar, né? Já é uma coisa que é consolidada em Minas Gerais, né? Aquelas regiões com déficit hídrico,
Curvelo, não sei, outras regiões, tem que fazer foliar, né? Muito importante a seleção do produto também, porque temos vários testes, colocando diferentes produtos, e eu quero colocar aqui que tem feito ácido bórico, Ronaldo, ácido bórico. E não tem solubilidade, não tem resposta. Vários experimentos que a gente montou mostra água e ácido bórico o mesmo resultado, cara. E onde a gente aplicou um produto com solubilidade, um boro líquido, ou um produto líquido com boro mais outros micros, cobre, 5, o resultado muito bom, né? Estou falando de incremento de madeira até 10%, cara. Com uma ou duas aplicações por ano. Então, é muito importante. Se vai fazer foliar, que é importante, selecionar um bom produto, né? Não adianta, vamos pegar o mais barato, vamos pegar o ácido bórico que é mais barato, mas não tem resultado. Então, é melhor não fazer nada, né? E hoje o forte mesmo que eu sei, né? A gente sabe, a aplicação de boro foliar está muito concentrada nas regiões de Minas Gerais, né? E alguns clientes aí da RR têm feito no Mato Grosso, no MT, e no MS, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Só que o que eu tenho visto é que dentro do Mato Grosso do Sul existe uma variabilidade muito grande, né? O que a gente acaba, às vezes, falando. Então, tem regiões, por exemplo, a região mais de Cacilândia, ali, Inocência, com forte tendência a ter deficiência de boro, e as regiões de Água Clara e Ribas, não. Então, nós temos visto isso daí. Outra coisa que eu acho que é importante, que você falou, tenho visto no MS, são as zonas fisiográficas. Hoje é muito importante essas zonas fisiográficas em relação à locação do clone, ao espaçamento a ser feito. O que é? É a proximidade em altitude da cota em relação a um curso d'água. Seja um rio, um lençol, uma bacia, né? É a relação com o lençol freático. E nesse ano passado, quando morreu algumas plantas no Mato Grosso, morreu mais aqui, mais ali, mais lá, algumas fazendas haviam talhões com mais morte de um material ou de outro, chegou-se à conclusão que a maior proximidade desse curso d'água permitia maior produtividade. E nessa linha, Felipe, de raciocínio, eu acho que é importante a gente colocar que daria para fazer espaçamentos diferentes, quer dizer, eu tenho mais disponibilidade hídrica, planto 1.600 árvores, adubo para qual IMA? IMA 60. Regiões com menos... Na mesma fazenda, tem regiões mais estressantes, mais distantes, mais longe do lençol, né? Eu vou pôr 1.111 plantas e vou dobrar para o IMA 40, 35. Então, isso é extremamente interessante. E materiais genéticos, quer dizer, eu tenho regiões mais úmidas, cilindrocládio no 144, né? A gente vê muito. Tenho zonas mais altas, mais secas, vou usar o material que tenha mais híbridos de camaldulência, assim por diante. E nessa linha, Felipe, eu sei que você tem uma experiência bastante grande em relação à alocação de materiais genéticos na região da Colômbia, onde chove, acho que 2.000 e poucos milímetros. E eu queria que você comentasse um pouco como é que foram o desenvolvimento desses clones, tudo, e a importância de ter essa separação, ou por zonas fisiográficas, ou por regionais. Eu tenho visto hoje um verdadeiro abuso de uso de clones que muitas vezes nem foram selecionados naquela situação. Um exemplo é a antigo Crifonecta cumbensis, né? De aporte cumbensis ou Crisoporte cumbensis hoje, num 144 em regiões do Pará. Que lá praticamente o 144 foi destruído nessas regiões pelo ataque. E também tenho visto cilindrocládio em outros materiais, psilídeo nas zonas mais altas. Então, nas zonas mais altas, vou colocar materiais que resistam mais ao psilídeo. Qual foi sua experiência na Colômbia com isso, Felipe? Então, isso é importante, Ronaldo, porque assim, as pessoas ficam, às vezes, viajando que o material genético que é bom aqui vai ser bom nessas regiões com umidade relativa alta, muita chuva. O nosso trabalho em Colômbia aconteceu uma coisa parecida, né? Uma região ali com 3.000 milímetros de chuva, né? Muito quente, muita umidade. Todos os materiais de Ouro Grande, Surofila, teve doença, que é o cancro, né? E essa questão é complicada porque ele aparece depois do 3º, 4º ano, né? Então, a pessoa faz o teste genético e já fica feliz, faz a seleção com 2 anos e depois do 3º, 4º ano aparece a doença, começa a quebrar tudo, acaba tudo, não sobra nada, né? Então, é muito importante se fazer uma boa seleção. Teve muitos bons resultados com pelita, né?
ou híbrido ou puro, né? Tem uma menor produtividade, né? 35, 40, mas ele consegue chegar até o final do ciclo, né? Isso que é o mais importante. É que no Brasil nós temos poucos híbridos de pelita. Agora eu sei que tem aqui na minha cabeça tem uns 3 ou 4 híbridos, que seriam os materiais que seriam ideais para essas zonas mais úmidas, né? Eu tenho visto muito plantio avançar no Mato Grosso, e lá as regiões chove de 1.600 a 2.200, 2.300, e tem zonas mais encharcadas, né? Muito importante, porque o pelita, além de não ter o cancro, né, Felipe, dá pouca mancha foliar, né? Não dá doença foliar. Incrível, né? É muito resistente, né? Felipe, você vê aí, como é que você vê hoje, na sua opinião, a importância das empresas fazerem aí um controle de qualidade, um inventário florestal de qualidade, né? Eu sei que você trabalhou muito com isso daí no passado, tem trabalhado, tem feito isso. Como é que você vê isso daí no objetivo de alcançar uma produtividade mais elevada? É importante? Como é que é a sua opinião nisso aí? É muito importante. Quando a gente iniciou essa conversa aqui, falamos que o maior problema hoje para perder produtividade, temos materiais genéticos bons, temos um programa bom de adubação, o maior problema é a qualidade das operações, atraso, qualidade das operações. As empresas têm que fazer de forma sistemática essa parte da qualidade para permitir que a gente consiga atingir a produtividade desejada ou atingível, né? Temos vários exemplos de trabalhos que a gente fez no Mato Grosso do Sul, ali tem uma empresa que chegou a 45 de IMA, né? 45, 50, não me lembro, você deve ter um número, mas eles fizeram um trabalho de qualidade de todas as operações de início ao fim, né? E permitiu, né, chegar nessa produtividade final, né? Então é muito importante que as empresas tenham essa de forma sistemática, né? Que é plantio, profundidade do adubo, profundidade do subsolado, como que está fazendo a adubação da cobertura, está ficando longe o adubo, não está ficando longe, homogeneidade também da floresta, né? Porque isso permite também fazer um ajuste no meio do caminho, né? Estamos com um problema, a gente para tudo e acerta as coisas e volta a colocar as coisas a andar de forma correta, né? Eu acho que são 2 pontos importantes, né? O inventário florestal de qualidade, ele é feito com 4, 6 meses, e a avaliação da qualidade das operações, né? Sim. Porque o que eu vejo às vezes? Eu vejo que às vezes o que você pode errar, mas o que eu tenho visto, Felipe, não sei se você também tem visto, é propagar erro. Sim. Quer dizer, eu erro em todos os talhões da fazenda, eu erro em várias fazendas. Então não restringe o erro. Por exemplo, o adubo está caindo a 40 centímetros na subsolagem, está sendo aplicado a 40 centímetros. Se eu vejo isso num dia, eu errei só naquele dia. No segundo dia eu já mudo o equipamento. E às vezes está aplicando 40, aplica a fazenda toda. Às vezes aplica 1.000 hectares. Às vezes aplica a empresa inteira. Ou seja, não tem esse controle na mão. Isso eu tenho visto, eu chamo que hoje, muitas vezes, nós acabamos propagando ou disseminando, né? Propagando, disseminando o erro. E o erro fica, né? Eu acho que isso aí é importante. E essa empresa aí, eu lembro que na época ela tinha ciclo longo e ciclo curto. Ela era mata, né? Sim. Hoje não tem mais. E acho que o número deles foi 43 de IMA no ciclo... longo. No ciclo curto, 48. Uhum. E no ciclo longo, 43. Eram 1.250 árvores e 800 árvores. Isso. Só para o pessoal entender. Então, ciclo longo, eles colocaram 800 plantas, né? E ciclo curto era normal, 1.200 e algum... 1.250, acho que era 1.250, não lembro mais. Mas a diferença de IMA foi, acho que 4 ou 5 metros cúbicos. Um deu 48, deu 43. Ou seja, produtividades ótimas com 800 árvores, 850 árvores por hectare. Sim, mas foram adubações bem feitas, né, Felipe? Bem feita. Uma estratégia nutricional, eu lembro na época, foi você que tocou esse trabalho lá. E além disso, junto com a nutrição, acho que qualidade, né? Porque só nutrição, Felipe, tem que deixar claro. O pessoal acha que vai lá e aduba e constrói produtividade. Eu queria que você comentasse isso. Acho que nutrição é um ponto, né? Faz parte do processo. Produtividade se constrói com várias mãos, né? Sim. É mão da nutrição, é mão da genética, é mão do controle da qualidade, é mão do que você falou, de todo o processo, né? Eu vou comentar depois com você uma outra coisa que eu tenho visto. Outra coisa importante enquanto a essa parte de nutrição, Ronaldo, que eu tenho visto,
monitoramento nutricional, cara. Tem que fazer. Porque você faz a recomendação plantio, cobertura, 2 coberturas, 3 coberturas, dependendo do solo, né? Mas importante, nesse meio do caminho, a gente tem feito aí a primeira cobertura com 10 meses, 1 ano. Depois dessa cobertura, 4 meses depois, a gente fazer coleta de folha para fazer monitoramento nutricional. Isso aí vai permitir a gente fazer um ajuste, né? Corrigir se tem alguma deficiência, né? Na próxima cobertura já entra corrigindo, né? Muda o que já tinha no papel, só para melhorar. E os plantios novos, por exemplo, tem um problema aí, deficiência, por exemplo, um exemplo, 5. Vamos aumentar então a porcentagem na formulação. Então, permita fazer ajuste no futuro e corrigir também o que está plantado, né? Então, muito importante. Esse monitoramento nutricional tem que ser feito. A gente construiu uma base de dados grande para a gente rodar um DRIS, uma chance matemática, para identificar o nutriente mais limitante da região, que tem nos plantios da região, né? Acho que tem que ter, qualquer projeto florestal hoje não pode ficar só adubação no papel. Tem que fazer ajuste com monitoramento. Como a gente está vendo aqui, né, Felipe? São vários fatores aí que estão relacionados com a obtenção da produtividade. Não é tão simples obter alta produtividade, né? Você vê que sai do papel, né? Uma boa recomendação, uma boa estratégia de fertilização, passa pela genética, passa pela qualidade das operações e pelo clima, né? Nós não podemos deixar aí que tem clima, variação, ou clima, o tipo de solo mais arenoso, mais argiloso, essa proximidade da cota com o lençol, né? Tem mais disponibilidade de água, menos, depende das regiões da fazenda e assim por diante. Eu gostaria, Felipe, eu sei que você tem um trabalho muito bem feito ali na região de Prata, junto com a RR, no Cerrado de Minas Gerais, que não é eucalipto, é pinos. E esse trabalho, Felipe, acho que são 2 experimentos, se não me engano, né? E tem resultados excelentes. O pessoal comenta que o pinos não responde à fertilização, não se liga muito. Como é que foi esse trabalho? Como foram feitas as adubações? Quais são os resultados, Felipe? Comenta pra gente um pouco, porque o pessoal fica meio acreditando que pinos não responde, né? Tem essa ideia aí que o pinos não responde à adubação, mas eu falo que responde e responde muito, né? A gente tem um trabalho aí, hoje está com 23 anos de idade, né? Não é pouca coisa, não. Onde a gente adubou, tem uma adubação, são vários tratamentos, mas tem uma adubação operacional que é uma adubação bem fraca, vamos falar. Aí o IMA era 18, 20, tá? Né? E nosso trabalho com adubação melhor, a gente chegou a 45, quando estava com 13, 14 anos, chegou a atingir 45. Hoje está com 23 anos. A última avaliação foi feita no ano passado, está com 38 de IMA, né? Então, veja bem, tudo que o pino responde à adubação, né? Um solo, você pode falar um pouco mais, o solo do Prata, um solo bem pobre, né? E teve uma resposta muito boa. E a gente tem feito trabalhos também em outros lugares, em outras regiões, né? Em Colômbia, a gente tem um trabalho também com pinos. Responde muito, Ronaldo. Responde muito a adubação. Eu acho que ficou essa ideia, né? Mas a resposta é quase que igual que o eucalipto. Tem uma excelente resposta à adubação, né? Pode comentar, o solo da Prata é péssimo, né? É solo arenoso, bem pó. Agora, Felipe, veja bem, nós estamos falando aí no Pinos com 23 anos, 38, chegou entre 45. Ou seja, você está falando de 38 e 40, 42, 45. Veja bem que coisa louca. Para colocar uma pulga atrás da orelha. E o MS para eucalipto, estão falando em produtividade média, às vezes, alguns locais, de 30, 32, Felipe. 33. Veja bem, você conseguiu com Pinos em Prata, 38, com 23 anos, e quando ele tinha 14, deu 45. Estava em 45. Porque lá não foi feito o desbaste, né? Então Só foi feito um cair no IMA. Né? Agora, você imagina se ter uma resposta no Pinos de 38 a 45 e o MS falando de eucalipto a 30, 32. Agora, o que eu vejo no MS não é nem muito nutrição, tá? Porque acho que as empresas têm feito um bom trabalho de estratégia nutricional. O maior problema do MS hoje são falhas nas operações e outras coisas mais relacionadas a isso. Agora, o que eu vi muito, Felipe, estou assustado nesse último ano e esse, é a quantidade de formiga no Mato Grosso do Sul, cara. Felipe, eu nunca vi tanto. Eu tenho
32 anos de área florestal, eu fiquei muito assustado. Eu também, eu ia comentar isso, Ronaldo, acabei esquecendo. Também muita praga, Ronaldo. Além de formiga, tem muito psilídeo, né? Uma intensidade, todo o material genético hoje quase tudo tem psilídeo, uma intensidade muito alta, né? E principalmente ali na Mato Grosso do Sul. Será que, eu fico pensando, será que não compensa a gente entrar aplicando algum produto, sei lá, um biológico para dar... Antes de aparecer o problema, será que não melhora? É uma coisa para pensar, Ronaldo, né? Hoje nós estamos aí estreitando as pesquisas, né? Com aplicação de vários biológicos, área, para doenças estamos fazendo algum trabalho aí com bacilos velezenses, e mais biológicos aí. Inclusive, acho que você instalou um experimento agora esses dias, ainda bem inicial, né, Felipe? Mas nós vamos entrar forte aí com essa parte de biológico e vamos entrar, inclusive, também com a parte para ver o efeito de selecionar aí micro-organismos eficientes, tricoderma, para aplicar em serrapilheira para ver decomposição. Acho que hoje a RR tem uma linha aí com mais ou menos de 15 a 16 experimentos em diferentes locais do Brasil. Eu sei que a Larissa está tocando isso junto com você, né? Então, temos um experimento, um Cassilander, ele está com 2 meses, 3 meses. São 17 tratamentos, né? Aplicou boro, diferentes fontes de boro, junto também, ensolado e junto com micro-organismos, né? E aplicou também, fez controle químico de psilídeo. Onde aplicou o boro junto com micronutriente, biológico, a intensidade do psilídeo foi menor, né? No químico limpou, mas voltou com tudo, né? Então está quase igual que a testemunha. Então muito interessante. Vamos ver que resultado a gente vai ter. Isso aí tem que mostrar depois, a gente vai avaliar diâmetro, altura para calcular o volume. Eu penso que vai ter um aumento da produtividade, com certeza, né? Porque perdeu a folha onde tem essa alta intensidade de incidência de psilídeo, né? E você falou também outra coisa, muita formiga. Eu não sei o que está acontecendo, se as empresas não estão acompanhando, não está fazendo controle de formiga, não está acompanhando, mas tem muito problema de formiga em todas as empresas que eu tenho andado. Eu não sou especialista de formiga, né, Felipe? Mas o que eu tenho visto é que eles abusaram um pouco de usar fipronil. E o fipronil, ele de imediato, ele mata a formiga, só que ela acaba um pouco a atividade, né? Sim. Então fica meio amuado ali o formigueiro, daí ele volta muito intenso. E o pessoal deixou de usar isca, né? Sulfuramida, assim, e abusaram um pouco do uso do fipronil. Eu acredito que além de alguma mudança climática que pode ter tido, eu acho que boa parte da responsabilidade do ataque de formiga estar nesse nível deve-se um pouco ao fipronil, eu acredito. Não sou especialista em formiga, mas eu tenho andado também. Aumentou a intensidade, formigueiros grandes, as empresas, entre aspas, estão meio perdidas no controle de formiga. Esse ano foi bem diferente, né, Ronaldo? Eu vi muito formiga, psilídeo e lagarta também. Muitos anos que eu não tinha visto, assim, ataque de lagarta, assim. Mas muito. Eu fui em uma área lá que eu andei e saí com a camiseta lotada de lagarta. Eu nunca tinha visto isso. Esse ano está um pouco diferente, né? Inclusive, acho que tem um trabalho nosso que vai ser instalado, se não foi ainda, com a aplicação de Zárea, cromobactério e espinosa, tá? Junto com a Bioro, de uma pesquisa que nós estamos fazendo para ver se a gente consegue controlar a lagarta. Né? A Larissa vai começar a implantar, não sei se já foi implantado ou não, mas são as novas linhas aí que a RR está desenvolvendo de pesquisa. Mas tem resposta, o bacilos, a gente já testou um tempo atrás, né? Lembra em Colômbia que teve um ataque de lagarta muito forte, uma empresa que nós fazia consultoria, se eles aplicaram o bacilos na época lá e limpou tudo, limpou. Então eu acho que a resposta vai ser boa. Em termos, voltando para a gente já finalizando o nosso bate-papo, Felipe, foi muito bom, né? Mas eu queria falar com você quais seriam as maiores limitações, vamos voltar aqui para o nosso tema, né? Nutricionais hoje que você tem visto, que mais limita
o que você, nesses últimos anos aí, tem visto como mais importante, o que você tem mais visto, ou sintoma visual, ou que pode estar causando perda de produtividade? O que você acha? Quais seriam? Então, o sintoma que eu estou vendo muito, né? Inclusive um cliente nosso mandou foto agora, tempo atrás, uns 15 dias atrás, magnésio. Eu não sei se está traçando na aplicação ou produto de baixa qualidade, né? Não tem solubilidade, ou baixo teor de magnésio, mas estou vendo muita deficiência de magnésio no campo, tá? É isso que mais me deixa, que eu tenho mais visto em todas as empresas, geral, né? Acho que o potássio está indo bem, às vezes aparece um boro, mas o que mais a gente vê visual é magnésio. Não sei se você concorda comigo, né? Eu tenho visto muito. Hoje, dos macronutrientes, o mais limitante em aspectos visuais e nos resultados de monitoramento da RR é magnésio mesmo, tá? Isso aí um pouco tá pela fonte de cálcio, né? Eu acho, calcário, e às vezes aplicado um pouco tardio e não incorporado. Então, calcário é baixa solubilidade, cálcio caminha pouco no solo, cálcio é um íon grande, a absorção dele é muito mais lenta que um potássio, e é o mesmo sítio que absorve cálcio, absorve potássio, magnésio, só que o potássio ele é um íon menor, ele é preferencialmente absorvido, a planta toma ele mais rápido. Isso é um cuidado que tem que ser feito, quer dizer, e procurar calcários ou fontes mais solúveis, ou óxidos, né, de cálcio, magnésio. Aí nós temos cálcio, magnésio e enxofre. E talvez em alguns casos da deficiência tão severa partir para óxido de magnésio. Uma aplicação essa de óxido de magnésio. E aonde você viu esses sintomas, Felipe? Onde que está isso daí? Eu tenho visto no Brasil inteiro, mas esse último cliente... Eu tenho visto muito, agora vi em Caieiras. Nosso cliente tem em Caieiras, Bragança Paulista, Camanducaia, sempre, ou todo ano a gente tem que fazer a corretiva com óxido de magnésio, porque aparece aquela deficiência. E os resultados depois da aplicação do óxido são bons? São bons. Felipe, e como é que você vê hoje? Eu tenho rodado um pouco e tenho visto que às vezes solos arenosos, assim, um pouco do atraso da cobertura de NK, principalmente esses arenosos do MS, muita resposta a nitrogênio e potássio, e mais que fósforo. E assim, é muito importante o time e a correção das adubações de manutenção. Como é que você vê isso hoje? Você vê como limitante esses solos de areia em relação a NK? Então, eu acho que fazendo um manejo adequado não tem muita limitação, né? Fazendo essa adubação na época certa, né? Não atrasar muito, a gente poder tocar esse tipo de solos, né? Só não pode atrasar 10 meses, depende de quantos quilos de NK a gente coloca no plantio, né? Geralmente 40, 50, 60 quilos de nitrogênio ou potássio por hectare, para conseguir segurar até 10 meses e já entrar com a primeira cobertura, né? Então é muito importante. E aquilo que a gente falou também, fazer adubação no início da chuva, né? Tem feito no final, né? Essas coisas atrapalham bastante a produtividade, né? Como eu vou falar, matar a fome e a sede ao mesmo tempo é o que precisamos fazer na área florestal. O que a gente acaba fazendo, né, Felipe? Vem a água, mata a sede e a fome vem lá para janeiro, fevereiro. Eu tenho visto muitas empresas que têm problemas aí de orçamento e fala assim, vamos deixar a adubação de cobertura para o ano que vem. E não aplica ela até outubro. Passa novembro, dezembro, janeiro, vai fazer em fevereiro. Fevereiro já foi 60%, 70% do período de máximo crescimento. Ou seja, a planta só tomou água até fevereiro. E na realidade, nesses solos arenosos de baixíssima fertilidade, teria que ser feita no máximo até outubro. Para quando vier a primeira chuva, ter a condição máxima de crescimento. Felipe, eu acho que o nosso bate-papo foi bom, cara. Gostaria de parabenizar aí pelo trabalho. Eu sei que você tem levado aí bastante aumento de produtividade nas regiões. Parabéns pelo trabalho de Pinos. Parabéns pelo trabalho lá no passado da Mata, que desvendou um pouco o Mato Grosso. A Mata teve uma das maiores produtividades do MS na época. E parabéns, cara, aí pelo trabalho. Acho que o Pinos mostra que tem potencial. Esse trabalho da Faber, você falou de 18 para 38, 40, é mais que o dobro, Felipe, de madeira. Então, eu acho que a gente tem que seguir firme aí no nosso trabalho, cara. E só para comentar também, temos trabalhos com cacau com excelente resultado, né? Muita produtividade. E é isso aí, vamos tocando as coisas. Hoje a gente nem entrou em cacau, mas eu sei que é altíssima produtividade trabalhando o manejo, né?
É que a produtividade, né, Felipe, ela é construída, são vários fatores, né? O pessoal acha que vai pôr só o adubo ali, aumenta a produtividade. E você tem que ter a genética, o adubo, o clima, alocar e saber, né? Às vezes eu falo, qual que é a piscina que você vai dar um mergulho? Ela tem 1 metro ou 50 centímetros ou 5 metros? Se ela tiver 5 metros, você pode pular lá do trampolim, né? Mas se ela tiver meio metro, não dá, né? Então, quer dizer, qual que é a caixa do solo? Qual é a caixa solo mais clima que permite você atingir em termos de produtividade? Tenho visto muita gente falar de 60, 80 metro cúbico hectareano. Não tem isso. Depende, não tem, mas não é só a nutrição que vai fazer. Você entendeu? Às vezes o limitante, igual eu falei para você, nas zonas fisiográficas mais críticas no MS, nós não temos água no sistema para passar de 40. Talvez nas zonas fisiográficas mais baixas, em cotas mais baixas, nós temos para chegar em 60. Então, assim, como que você está fazendo essa estratégia? Acho que o grande ponto é como é que você está fazendo a gestão sua da produtividade e como que a estratégia nutricional entra nesse todo, né? Sim, concordo com isso, Ronaldo. Então, obrigado, Felipe. Até a próxima aí. Sucesso aí no seu trabalho, viu? Obrigado.